Nos primeiros 3 capítulos da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo aborda questões fundamentais sobre o Evangelho, a justificação pela fé e defende sua autoridade apostólica. Gálatas, capítulos 1 a 3. Capítulo 1, versículos 1 a 9. Paulo começa com uma saudação tradicional, mas rapidamente passa a repreender os Gálatas por se desviarem tão rapidamente para um evangelho diferente, que na verdade não é outro evangelho, mas uma distorção do verdadeiro. Versículos 10 a 24. Ele defende sua autoridade e independência como apóstolo, explicando que seu chamado e evangelho vieram diretamente por revelação de Jesus Cristo e não de ser ensinado por homens. Paulo descreve sua conversão e os primeiros anos de seu ministério, enfatizando seu pouco contato com os outros apóstolos. Capítulo 2, versículos 1 a 10. Paulo relata uma viagem a Jerusalém, onde, junto com Barnabé e Tito, apresenta o evangelho que pregava aos gentios para os apóstolos da igreja de Jerusalém. Ele menciona que Tito, mesmo sendo gentil, não foi obrigado a circuncidar-se. Versículos 11 a 21. Paulo confronta Pedro em Antioquia por este se afastar dos gentios para evitar críticas dos circuncidados. Paulo argumenta que a justificação vem pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, e que viver sob a lei é negar a graça de Deus. Capítulo 3, versículos 1 a 14. Paulo questiona os Gálatas sobre terem recebido o Espírito pela observância da lei ou pela fé que ouviram. Ele usa o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé, e argumenta que os que dependem das obras da lei estão sob maldição. Versículos 15 a 29. Ele explica que a lei, que veio 430 anos após a promessa a Abraão, não invalida a promessa. A lei foi dada para revelar a transgressão até que viesse a descendência a quem a promessa foi feita, referindo-se a Cristo. Versículos 22 a 29. Paulo afirma que a fé em Cristo Jesus nos permite ser filhos de Deus e que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Se pertencem a Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Resumo de Gálatas 1 a 3. Paulo aborda a confusão dos Gálatas sobre o verdadeiro evangelho, defende vigorosamente a justificação pela fé em oposição à lei e sublinha sua autoridade apostólica, não derivada dos homens, mas de uma revelação direta de Cristo. Ele desafia a comunidade a permanecer firme na liberdade da graça e não se submeter novamente ao jugo da lei. Este início da carta aos Gálatas é um poderoso lembrete da centralidade da fé em Cristo para a nossa salvação e da unidade que isso cria entre todos os que creem, independente de sua origem ou status social.